Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, olá, meu amigo da internet. Hoje chegamos ao livro de Miqueias, quase terminando o Antigo Testamento. Bem, que bom estar com você mais uma vez para a leitura, o estudo da Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para compreender o capítulo de hoje, para ler o capítulo de hoje e ouvir a voz de Deus? Lembrando antes da oração que você pode acompanhar-nos no youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Também lembrando que você no portal da TV Novo Tempo, o novotempo.com, você pode não só ver esse programa, mas todos os outros programas da TV Novo Tempo, inclusive ver a TV e ouvir a Rádio Novo Tempo ao vivo, além de pedir materiais, estudos bíblicos e outros materiais que porventura você gostaria de receber e a rede enviará para você gratuitamente. Já pensou? Bem, você também pode seguir-nos nas nossas redes sociais, no endereço PR Evandro Fávero. Vamos orar então pedindo a bênção do Senhor? Querido Pai, obrigado por mais este capítulo que vamos estudar e ler e pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Santo Espírito, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em Teu nome oramos. Amém. Bem, vamos então começar o livro de Miqueias. Miqueias mostra a ira de Deus contra Jacó por causa da idolatria e o profeta também, ele exorta o povo a lamentar. Sabe, o nome Miqueias significa quem é como o Senhor? Essa questão apresenta um importante tema bíblico, a ideia de que Deus é incomparável. Você pode ver isso no próprio livro de Miqueias 7:18, no Deuteronômio capítulo 4, por exemplo, no Salmo 113, lá do verso 4 ao verso 6. Jotão, Acás e Ezequias, o reinado desses reis, foi em especial conturbado devido à ameaça militar dos assírios. Em 3 campanhas sucessivas, 734, 733 e 732 a.C., o exército assírio, sob a liderança de Tiglat-Pileser III, assumiu o controle de grande parte da Fenícia, da Filístia, de Israel, da Síria e de grandes áreas de Judá. Então, o ministério de Miqueias foi centrado na ameaça dos assírios a Samaria, que era a capital de Israel, que foi destruída em 722 a.C., e a Jerusalém, a capital de Judá. Então, aqui nós temos um resumo, digamos, sobre o livro de Miqueias. O livro de Miqueias também termina com uma declaração fantástica sobre Deus. Vamos chegar lá mencionando um Deus que ama perdoar, um Deus que ama conduzir o povo ao arrependimento. Bem, agora nós vamos dar uma lida no capítulo 1, e eu quero ler junto com você, para que a gente possa hoje meditar nessa introdução do capítulo de Miqueias. Diz a palavra de Deus: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo que ela contém. Seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Aqui Miqueias apresenta a grandeza de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Ele continua dizendo: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? E o texto continua dizendo: por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados.
E todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como a de chacais e pranto como de avestruzes. Porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis, envolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safira, em vergonhosa nudez, a moradora de Zaanã não pôde sair, o pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Até os corcéis do carro, a moradora de Laques, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete e Gate, as casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faz-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Bem, aqui aparecem algumas expressões. Primeiro, no verso 2, diz aqui, todos os povos, ouvi todos os povos. Toda a terra deveria saber que Deus estava testemunhando contra o seu povo. Esta é a questão, esse é o lance. Este anúncio de Jesus está baseado na violação da aliança pelo povo. Ou seja, foi a infidelidade do povo que levou o Senhor a entrar em uma contenda judicial contra ele. No verso 3 e no verso 4, lembra, nós lemos, diz aqui, o Senhor sai do seu lugar. Esta é uma linguagem poderosa, vinda de Deus, que fala da vinda de Deus à terra, né, como se fosse uma procissão solene de juízo. Em outros textos, a linguagem é usada para descrever os atos poderosos do livramento de Deus. Teologia poderíamos chamar de epifania, né? As expressões que são usadas aqui, por exemplo, as alturas da terra, equivalem aos lugares altos. É de certa forma irônica, porque Jerusalém e Samaria eram os lugares altos, ou as capitais elevadas de Judá e de Israel. Mas as alturas eram também lugares de adoração aos ídolos. Então aqui, de certa forma, uma repreensão à idolatria. A idolatria, naqueles tempos, eram literalmente adorar deuses pagãos. Oferecer sacrifícios, muitas vezes envolvia promiscuidade sexual e às vezes envolvia também assassinatos, como por exemplo, a morte de filhos, às vezes o primogênito, como um oferecimento aos deuses. E Deus repreende isto, o Senhor repreende estes atos. Ele diz que é abominável, em primeiro lugar, porque Deus é o único verdadeiro, e segundo, porque eles estavam com isso rejeitando a Deus e adorando objetos que eles mesmos haviam criados. Obviamente que hoje nós também podemos ser idólatras adorando os nossos costumes, nossos hábitos. Podemos ser idólatras quando nós nos afastamos do Senhor e agimos por nossa própria conta. No verso 6 aparece uma outra expressão, diz aqui no verso 6, farei sair de Samaria um montão de pedras. Né? A decisão judicial de Deus era destruir completamente Samaria a ponto de ela ser um lugar adequado apenas para escombros. No verso 7 diz o seguinte, todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas. Sabe que a idolatria muitas vezes é descrita na Bíblia como um adultério espiritual, como mencionamos. Você lê isso lá em Jeremias, capítulo 3, Oséias 4,15. Né? Então Israel é descrita como a esposa que é infiel ao seu marido. Esse termo aparece também em Jeremias, capítulo 2, 20. No entanto, isso não é apenas uma metáfora. O sistema de adoração de Canaã era sexual em sua natureza. A palavra ídolos, ela tem um sentido de imagens abomináveis, provavelmente referindo-se à natureza sexual explícita desses ídolos. Mas há uma justiça no final do versículo que não deixa de ser cômica. Os símbolos pagãos da adoração de Israel seriam reutilizados pelos conquistadores, né, a Síria.
Então, e eles seriam reutilizados em seus próprios templos degradantes. O verso 8 e 9, que já lemos, dizem: por isso lamento, uivo, faço lamentações, porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo. Ou seja, aqui aparece um lamento de Deus. A resposta imediata de Miqueias, também aparece aqui, a mensagem de Deus. Então e essa resposta foi uma sensação de medo. Uma sensação de medo. Ou seja, nós encontramos nesse capítulo uma declaração de Deus, contra a idolatria, contra o pecado e a segurança de que aqueles que andavam por esse caminho seriam envergonhados. No verso 11, por exemplo, nós lemos aqui da vergonhosa nudez. Quando estamos sem Deus, estamos nus. Aliás, lá no livro do Apocalipse, nós encontramos uma declaração sobre Laodiceia. Era autossuficiente, achava que era rica, apesar de ser pobre, e andava nu. Lemos aqui, portanto, uma declaração nesse capítulo. Quando nós andamos sem Deus, quando nós não buscamos o Senhor, quando nós nos afastamos de Cristo, estamos como que uma pessoa nua que anda pela rua achando que está vestida. Hoje Deus tem para você um plano especial. No versículo 15 diz assim: enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti. Aqui está, na verdade, uma declaração de juízo, porque Deus quer condenar o pecado, quer destruir o pecado, mas quer salvar aqueles que se entregam em suas mãos. Vamos orar então, pedindo que Deus nos ajude a ser fiéis, a sermos fiéis. Eu quero buscar agora essa ajuda e esse poder de Deus junto com você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar agora aqui orando, entregando nossa vida ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e guia-nos em teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e seja revivado por sua palavra.